Olá, amigos, que todos tenham um belo e feliz sábado ao lado do Criador e mantenedor da nossa vida, que é Jesus. E daí, vamos estudar a lição da escola sabatina? E hoje, sábado, 18 de junho, começa uma nova lição, que é a lição de número 13, que ela tem como título Israel no Egito. José, o filho preferido de Jacó, possuído assim de grande sabedoria, porque era uma pessoa de muita comunhão com Deus, recebeu do Senhor e ele instruiu, seus irmãos que vieram de Hebrom e vieram morar e fixar residência na terra de Gósen, no Egito, de como eles deveriam sempre se apresentar, diante do grande comandante, o faraó. E era para eles falarem que eles eram pastores de rebanhos, e assim ele os manteria, a família de Israel, perto ali de José, junto de José, e assim eles ficariam sempre supridos assim, de alimentos, e o principal de tudo, eles estariam afastados, da grande cidade e dos costumes pagãos que dominavam aquele país. O patriarca Jacó, já idoso, de idade assim avançada, ele foi levado na presença, do faraó, e ele o abençoou. E o soberano do Egito assim, ficou assim admirado, perante Jacó, porque ele achou sim Jacó bem inteligente, com um semblante bom, e, e diante desse grande monarca, Jacó diz que os seus dias finais de sua vida foram poucos e maus. Está lá em Gênesis, seu capítulo 47,9. A sua antiga mentira, e a tentativa humana em resolver as coisas, do seu próprio modo, tiveram sim consequências que lhe causaram muitos sofrimentos, para o Jacó, porque ele colheu muitas coisas ruins que foram passadas para os seus filhos. E naquela terra assim estranha do Egito, o Jacó e seus filhos estabeleceram assim morada bastante confortável, cumprindo assim a promessa de abraâmica de ser uma bênção para as demais nações. E a família de Jacó, ela era sustentada por José, onde ali no Egito eles tinham a possibilidade, de eles falarem do grande Criador e mantenedor do universo. Uma oportunidade de eles levarem o Evangelho para as outros povos e nações, que está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. E o próprio verso para memorizar fala sobre isto, que ele diz o seguinte, assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muito se multiplicaram, que está lá em Gênesis, capítulo 47, versículo 27. E lá a família de Jacó, assim como o próprio José, todos eles adquiriram assim, muitos bens, principalmente o José, através da sua inteligência, a sabedoria que Deus dava para ele. E ele adquiriu gados, terras, e até como pagamento por alimentos, ele adquiriu muitos bens, porque deu aquela fome e ele acabou ganhando muito dinheiro naquela época. E outras nações procuravam o Egito ali. Fizeram assim do Egito a maior potência mundial da época. E tudo com a ajuda e o governo de José. E o faraó, o grande monarca, tornou-se o homem mais poderoso da época.
Mas o mais importante de tudo isto é que nenhum dos tesouros, né, ou fama que José obteve, ou a família de Jacó obteve, elas eram mais importantes, né, para Israel do que as promessas divinas, né, do que a aplicação espiritual na sua vida. Percebendo estar perto assim de sua morte, Jacó fez José assim prometer para ele que ele não o sepultaria ali no Egito, mas que ele o levaria seu corpo para ser enterrado lá em Canaã. Até as Sagradas Escrituras mencionam, diz lá, no lugar da sepultura de seus pais, está lá em Gênesis, capítulo 47, versículo 30. E onde ali havia a sepultura, né, da sua a sua esposa que havia falecido, a Lia, num lugar chamado no Campo de Macpela, que está lá em Gênesis, seu capítulo 49, versículos 30 a 31. E antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos, os filhos de José, que está lá em Gênesis, capítulo 48. E também ele abençoou cada um dos seus filhos, né, que está lá em Gênesis, seu capítulo 49, versículo de 1 a 28. E ainda fez belas previsões a respeito de cada um deles, de cada filho, no contexto assim das futuras 12 tribos, né, de Israel, que está lá em Gênesis, capítulo 49, versículos de 1 a 27. E aqui nós temos que lembrar, quando fala assim, Israel é o novo nome dado a Jacó por Deus. Foi quando Deus mudou o seu nome. E a sua nova moradia no Egito talvez seja estranha assim para todos nós, dele ter saído da terra prometida lá de Canaã e ir morar num país pagão como o Egito. E inclusive ele faleceu lá. Mas aqui são bênçãos de Deus que ele deveria distribuir e abençoar outras nações, para que outras nações conhecessem o Deus de Jacó, o Deus criador e mantenedor do universo. E na realidade Deus queria era proteger Jacó e toda a sua família, preservar, porque ele estava diante de um país poderoso e José era o governante e o faraó protegia bastante, não só o José como toda a sua família. Eles tinham uma consideração enorme lá no Egito. E aqui também Jacó teve a incumbência, né, de dar as últimas instruções para que o evangelho se propagasse por aquele país. Só ver que Jacó, nos seus últimos dias, nos últimos momentos assim, de vida, ele vai até o faraó e abençoa o faraó, onde ficou impressionado, onde o próprio monarca, né, daquele grande país ficou impressionado com Jacó, que está lá em Gênesis, capítulo 47, versículos 7 a 10. E o que a gente vê aqui, mesmo que pela grandiosidade assim, de poder do faraó, Jacó aqui ele ficou numa posição de superioridade ao monarca, pela sua experiência vivida, pelo seu conhecimento espiritual de Deus, por ele testemunhar o que Deus havia feito na vida dele, dos seus filhos, né? E o próprio José era uma testemunha altíssima disso. E quando ele abençoa o faraó, ele está se colocando no lugar superior ao faraó. E o próprio governante reconhece isso do maior império da época. Amigos, e esta semana nós estudaremos assim, detalhes, né, em cada dia da mudança, né, de residência de Jacó, e que na verdade ele mudou de nome para Israel, e onde ele foi para o Egito.
E qual o significado dele deixar, né, a Canaã, a terra prometida, onde o próprio Deus havia fixado a residência dele lá. E qual o motivo, né, dele ir até o Egito, ir até seu filho, que era um governante importante daquele país. Veremos, né, que foi Deus quem deu visões de noite para o Jacó, que está lá em Gênesis, no capítulo 46, versículo 2, e que Deus ordenou para que Jacó saísse de Canaã e fosse para o Egito. E nós saberemos detalhes sobre tudo isto, os princípios espirituais disto, né? E encontraremos nesse relato, né, no capítulo de Gênesis 47. Observaremos detalhes, né, de Gênesis 48, porque Jacó ele abençoou os filhos de José e não seus outros netos. Nós saberemos por quê. Aprenderemos em Gênesis, no seu capítulo 49, versículos, né, de 1 a 28, qual o significado espiritual da bênção especial que ele deu ao seu filho, né, que Jacó deu ao seu filho, e sobre as bênçãos que ele dá para cada um dos demais filhos, né, das 12 tribos, né, de Israel. Saberemos que Jacó morreu no Egito e pediu que ele fosse enterrado na terra prometida. Saberemos por quê. E saberemos como ele instruiu cada filho, onde ali foi a esperança que Deus estava dando, que salvaria toda a humanidade caída. E Canaã ele é um símbolo de esperança final para todos nós. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar somente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Ele é o único mediador entre os homens e Deus que está nos céus, para nós chegarmos até a Canaã celestial. Que você possa aceitá-lo, esse convite, esse presente que ele quer dar para você. E sabe por que ele quer dar esse presente para você, meu amigo, minha amiga? Porque ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.